A Sui caiu forte, mas Wall Street acabou de abrir a porta para ela. E aí vem a pergunta que muita gente está se fazendo agora. Isso é sinal de fraqueza? Ou pode ser o tipo de movimento que antecede uma virada? Porque enquanto muita gente olha só para a queda, o mercado institucional já está se mexendo. E é exatamente isso que a gente precisa entender hoje. Sui caiu, mas os ETFs já começaram a mudar o jogo? Uma das altcoins mais comentadas do mercado passou por semanas de pressão, devolveu o preço e reacendeu a dúvida que sempre aparece nesses momentos. Acabou a força da narrativa ou o mercado está exagerando na queda? Só que dessa vez tem um detalhe que muda bastante a conversa. Enquanto o preço sofre, a Sui passou a dar um passo que poucas altcoins conseguiram. Ganhou ETF Spot negociados nos Estados Unidos, ampliando o acesso de investidores ao ativo por um caminho regulado e mais simples. Então a pergunta central deste episódio do Café com Cripto é bem direta. A Sui está vivendo uma queda estrutural. Ou estamos diante de um ativo que segue construindo nos bastidores enquanto o mercado ainda está olhando só para o curto prazo? Hoje a gente vai analisar o que realmente está acontecendo com o preço, o que está por trás dessa pressão recente, o que os números do ecossistema mostram e até onde a narrativa dos ETF pode, de fato, mexer com o próximo ciclo da Sui, sem histeria, sem torcida e sem transformar manchete em certeza. O que vamos explorar neste vídeo, antes de entrar nos dados, vale te mostrar o mapa do que a gente vai destrinchar aqui. A ideia é montar uma visão clara e pé no chão, separando o que é ruído, o que é fundamento e o que pode realmente fazer diferença nos próximos meses. O que é a Sui? Vamos começar pelo básico, mas do jeito certo. Entender por que a Sui chamou tanta atenção do mercado, qual é a proposta da blockchain e por que ela entrou no radar de investidores, desenvolvedores e instituições. A queda recente do preço, a Sui segue muito abaixo da máxima histórica e passou por pressão nas últimas semanas. Aqui, a gente vai olhar os fatores que ajudam a explicar esse movimento, desde o enfraquecimento do apetite por risco até o peso dos desbloqueios de tokens e do sentimento mais cauteloso no mercado. O crescimento do ecossistema, preço e desenvolvimento nem sempre andam juntos no curto prazo. Mesmo com a volatilidade, a rede continua mostrando atividade, e isso importa. Dados recentes mostram milhões de transações e cerca de 219,6 mil usuários ativos diários. O fator ETF, esse talvez seja o ponto mais sensível do vídeo. E não faz milagre, mas também não pode ser ignorado. A entrada de produtos spot, como o SUS e o TSUI, coloca a SUI em outro nível de acesso ao capital tradicional. A questão é entender o que isso pode representar na prática e também onde o mercado pode estar exagerando nessa narrativa. Se você quer entender o que realmente está acontecendo no mercado cripto sem hype e sem achismo, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Agora vamos entender o que é a Sui e por que essa blockchain chamou tanta atenção do mercado. A Sui é uma blockchain de alta performance que se destaca pela sua velocidade e segurança. Ela foi projetada para suportar aplicações descentralizadas e oferece uma experiência de usuário fluida. Além disso, a Sui utiliza um modelo de programação inovador, permitindo que os desenvolvedores criem contratos inteligentes de forma mais eficiente. Essa combinação de fatores tem atraído tanto investidores quanto desenvolvedores, fazendo com que a Sui se torne uma plataforma promissora no ecossistema cripto. A crescente adoção e o interesse em Sui podem indicar um futuro brilhante para essa tecnologia no mercado, onde transações e aplicações podem funcionar sem precisar de um intermediário, como um banco. É considerada uma blockchain de primeira camada, o que significa que ela tem sua própria estrutura, assim como acontece com o Bitcoin ou o Ethereum. O projeto foi criado pela Mysten Labs, uma empresa fundada por ex-engenheiros da Meta, a empresa dona do Facebook e do Instagram. Esse grupo trabalhou em um projeto antigo da Meta chamado Diem, que era uma tentativa da empresa de criar uma moeda digital global. Esse projeto acabou não indo para frente, mas o conhecimento técnico daquele time acabou dando origem à Sui. E qual foi a ideia por trás dela?
Criar uma blockchain mais rápida, mais eficiente e mais barata de usar do que muitas das redes que já existem. Por exemplo, a velocidade. A SUI foi construída para conseguir processar muitas transações ao mesmo tempo, sem travar a rede. Algo que já aconteceu em outras blockchains quando o uso cresce muito. Possui taxas mais baixas. Outro objetivo do projeto é manter as taxas de transação acessíveis, ou seja, que usar a rede não seja caro, principalmente para aplicações que precisam de muitas operações. Tecnologia que permite várias operações ao mesmo tempo. Enquanto algumas redes processam transações uma por uma, a SUI consegue executar várias ao mesmo tempo. Isso aumenta bastante a velocidade da rede. Foco em aplicações digitais. A rede foi pensada principalmente para áreas que precisam de rapidez e baixo custo, como jogos digitais, DeFi, finanças descentralizadas e NFTs. Em outras palavras, a SUI não foi criada apenas para ser mais uma blockchain no mercado. A proposta dela é resolver problemas de escala e velocidade, algo que continua sendo um grande desafio no universo das criptomoedas. E é justamente por isso que ela acabou chamando tanta atenção do mercado nos últimos anos. Agora vem a parte que muita gente quer entender. Por que a SUI caiu tanto nas últimas semanas? A primeira coisa importante é entender que essa queda não aconteceu isoladamente. Ela faz parte de um momento mais amplo do mercado cripto, em que vários ativos passaram por uma correção depois de um período de fortes altas. Só que, no caso da SUI, alguns fatores acabaram aumentando ainda mais essa pressão de queda, e entender esses pontos ajuda a olhar o cenário com mais calma, sem tirar conclusões precipitadas. A correção é natural do mercado. Depois de uma sequência forte de valorização, é comum que investidores realizem parte dos lucros. Isso acontece em todos os mercados. E quando esse movimento começa, as altcoins costumam sentir mais, porque têm menos liquidez do que ativos maiores como o Bitcoin. Outro fator que pesa bastante são as posições alavancadas. Quando o preço começa a cair, muitas dessas posições são liquidadas automaticamente pelas corretoras. Isso cria um efeito cascata. Uma queda acaba provocando outras quedas em sequência. A mudança no fluxo de capital. Em momentos de maior cautela, é comum que parte do dinheiro volte para ativos considerados mais seguros dentro do próprio mercado cripto, como Bitcoin e Ethereum. Esse movimento acaba deixando as altcoins mais pressionadas no curto prazo. A volatilidade típica das altcoins. Quem acompanha esse mercado há mais tempo sabe que as altcoins costumam se mover de forma mais intensa, tanto nas quedas quanto nas altas. Ou seja, elas caem mais rápido em momentos de correção, mas também podem subir com mais força quando o capital volta para o mercado. Por isso, interpretar uma queda como o fim de um projeto pode ser um erro bastante comum. No curto prazo, o preço muitas vezes reflete emoção, sentimento e fluxo de dinheiro no mercado. Já o verdadeiro valor de uma rede costuma aparecer no desenvolvimento da tecnologia e no crescimento do ecossistema ao longo do tempo. Hoje, a SUI está sendo negociada perto de 0,90 a 0,95 dólar por token. Para ter uma ideia do tamanho da correção, a moeda chegou a bater uma máxima histórica próxima de 5,35 dólares em janeiro de 2025. Isso significa que, no momento, o preço ainda está cerca de 80% a 83% abaixo do topo histórico. E quando a gente olha esse número isoladamente, pode parecer que algo muito errado aconteceu. Mas a primeira coisa importante de entender é que essa queda não aconteceu isoladamente. Ela faz parte de um momento maior do mercado cripto, em que vários ativos passaram por correções depois de períodos de forte valorização. No caso da SUI, os fatores citados anteriormente ajudaram a aumentar essa pressão de queda. Por isso, olhar apenas para a queda de preço e concluir que o projeto acabou pode ser um erro bastante comum. No curto prazo, o preço muitas vezes reflete emoção, medo e movimento de capital. Mas o verdadeiro valor de uma rede costuma aparecer no crescimento do ecossistema e na tecnologia ao longo do tempo. Aqui está um ponto que muita gente acaba ignorando quando olha apenas para o gráfico. Preço e desenvolvimento de uma rede quase nunca andam no mesmo ritmo no curto prazo. Enquanto o mercado olhava para a queda da SUI, a atividade dentro da rede continuava acontecendo.
Desenvolvedores seguem construindo, projetos continuam sendo lançados e usuários continuam utilizando a blockchain. Isso acontece com frequência no mercado cripto. O preço reage rápido ao sentimento do mercado, enquanto o crescimento de um ecossistema acontece de forma mais lenta e gradual. Hoje, a rede da Sui já movimenta centenas de milhões de dólares travados em aplicações DeFi, além de manter uma base ativa de usuários e projetos sendo desenvolvidos dentro do seu ecossistema. Esses são indicadores que muitos investidores de longo prazo costumam observar. Enquanto isso, o que o mercado de preço mostrava era outra história: a alta volatilidade. O preço passou por oscilações fortes em um período relativamente curto. A correção significativa. Depois de um ciclo de valorização, a moeda entrou em uma fase de ajuste, algo comum no mercado de criptomoedas. O sentimento mais negativo no curto prazo. Com a queda, parte do mercado entrou em modo mais defensivo. Há liquidações em cadeia. A queda acionou liquidações automáticas de posições alavancadas, o que ampliou o movimento. E é justamente nesse tipo de cenário que surge uma das perguntas mais importantes para qualquer investidor: quando e se o mercado volta a olhar para esses fundamentos? Se tem um tema que dominou as conversas no mercado cripto nos últimos tempos, é a questão dos ETFs. Os fundos negociados em bolsa que permitem investir em um ativo de forma mais simples. Mas o que isso tem a ver com a Sui? Mais do que muita gente imagina. Para entender isso, vale lembrar o que aconteceu com o mercado quando os ETFs de Bitcoin foram aprovados nos Estados Unidos em janeiro de 2024. Aquela decisão abriu as portas para que grandes investidores, como fundos, gestoras e family offices, pudessem ter exposição ao Bitcoin, sem precisar lidar com carteira digital, custódia ou corretoras de cripto. E o efeito foi imediato. Bilhões de dólares começaram a entrar no mercado nos meses seguintes. Depois disso, o mesmo movimento começou a acontecer com o Ethereum. E agora, pouco a pouco, o mercado começa a olhar para outras blockchains. E é exatamente aqui que a Sui entra nessa conversa. Em fevereiro de 2026, começaram a ser negociados nos Estados Unidos os primeiros ETFs ligados ao ecossistema Sui, como o Swiss, da Canary Capital, e o TSUI, da 21 Shares, ambos listados na Nasdaq. Esses produtos permitem que investidores tenham exposição ao desempenho da Sui, sem precisar comprar o token diretamente ou lidar com a parte técnica das criptomoedas. Na prática, isso pode trazer alguns efeitos importantes para o mercado. A entrada de capital institucional. Investidores grandes, que muitas vezes não compram criptomoedas diretamente, passam a ter um caminho mais simples para acessar esse tipo de ativo. Aumento na liquidez do mercado. Com mais participantes comprando e vendendo, o mercado tende a ficar mais líquido e um pouco menos sensível a movimentos extremos. Mais visibilidade fora do mundo cripto. Quando um ativo passa a aparecer em bolsas tradicionais e plataformas de investimento, ele naturalmente ganha mais atenção de investidores que antes nem acompanhavam o setor. Mas aqui vale uma observação importante: ETF não é garantia de alta. Ele pode aumentar o interesse e facilitar o acesso ao ativo, mas o preço ainda depende de vários fatores, como a adoção da rede, crescimento do ecossistema e o momento geral do mercado. Ou seja, os ETFs podem abrir novas portas para a Sui, mas isso não significa que o impacto acontece da noite para o dia. E é exatamente por isso que entender o contexto completo continua sendo tão importante. O que o mercado está observando agora? Para tentar entender o que pode acontecer com a Sui nos próximos meses, é preciso dar um passo atrás e olhar o cenário maior. O preço de uma altcoin não se move sozinho. Ele é influenciado por todo o ambiente do mercado cripto e também pelo cenário econômico global. Por isso, hoje o mercado está observando 3 pontos principais. O cenário macroeconômico. Decisões de bancos centrais, principalmente do Fed nos Estados Unidos, afetam diretamente o apetite por risco no mundo. Quando há mais liquidez na economia, ativos de maior risco, como criptomoedas, costumam receber mais capital. O fluxo de dinheiro institucional, com a chegada de ETFs e novos produtos financeiros ligados a cripto, investidores institucionais começaram a entrar no mercado de forma mais consistente. O mercado acompanha de perto se esse fluxo continua crescendo ou se desacelera. O crescimento dos ecossistemas.
Outro ponto observado é se as redes continuam evoluindo. Mais usuários, mais projetos sendo lançados, mais atividade dentro das blockchains. No longo prazo, esses fatores costumam sustentar o valor de um projeto. O que analistas mais experientes observam é a combinação desses três fatores. Quando os três começam a apontar na mesma direção, mais liquidez global, entrada de capital institucional e crescimento das redes, historicamente são nesses momentos que o mercado cripto vive seus ciclos mais fortes de valorização. E é justamente nesse contexto que muitos investidores estão tentando entender qual pode ser o próximo passo para a SUI. Quando a gente fala de mercado, é importante lembrar uma coisa: ninguém tem bola de cristal. O que dá para fazer é observar o cenário atual e imaginar os caminhos mais prováveis que um ativo pode seguir. E no caso da SUI, hoje o mercado enxerga basicamente três possibilidades. Cenário 1 é a consolidação. O preço pode simplesmente andar de lado por um tempo, ou seja, semanas ou até meses sem uma tendência clara de alta ou de queda. Enquanto isso, o ecossistema continua evoluindo nos bastidores, novos projetos sendo lançados, mais atividade na rede, mais desenvolvimento acontecendo. Esse costuma ser um período frustrante para quem busca ganhos rápidos, mas muitas vezes é justamente nessas fases que o mercado constrói uma base mais sólida para movimentos futuros. Cenário 2, novo ciclo de alta. Se o mercado cripto voltar a entrar em uma fase de forte expansão, com mais liquidez global, entrada de capital institucional e maior apetite por risco, altcoins com tecnologia forte e ecossistemas ativos costumam se beneficiar bastante. Historicamente, quando o dinheiro volta para o mercado, as altcoins podem subir com ainda mais intensidade do que os ativos maiores. Esse é, naturalmente, o cenário mais otimista. E, cenário 3, a pressão prolongada. Mas existe também um cenário mais cauteloso. Se o ambiente econômico global piorar, com juros mais altos por mais tempo, desaceleração econômica ou aumento de tensões geopolíticas, o apetite por risco tende a diminuir. E quando isso acontece, as altcoins geralmente sofrem mais do que o restante do mercado. Por isso, uma das grandes diferenças entre quem sobrevive aos ciclos do mercado e quem acaba ficando pelo caminho não é prever exatamente o que vai acontecer, é entender que vários cenários são possíveis e se preparar para eles. No fundo, o que está acontecendo com a SUI hoje é quase um retrato do próprio mercado cripto. Em um único ativo, você vê tudo o que define esse mercado: volatilidade forte, tecnologia promissora, interesse institucional crescendo e muitas incertezas no caminho. No curto prazo, o preço reage principalmente a fatores como liquidez, sentimento do mercado, fluxo de capital e notícias macroeconômicas. E esses fatores podem provocar movimentos rápidos para cima ou para baixo. Já no longo prazo, o que realmente tende a fazer diferença é outra coisa: tecnologia funcionando, adoção real, crescimento do ecossistema e utilidade do projeto. Por isso, uma queda no mercado cripto pode significar coisas bem diferentes dependendo da perspectiva de cada investidor. Para alguns, pode representar mais risco, principalmente para quem precisa do dinheiro no curto prazo ou não se sente confortável com a volatilidade. Para outros, pode ser uma oportunidade estratégica, desde que exista entendimento do ciclo e uma visão de longo prazo. No fim das contas, não existe uma resposta única para todo mundo. O que existe é a resposta que faz sentido para o seu perfil, para o seu momento e para o seu objetivo financeiro. Se essa análise fez sentido para você, vem com a gente. Se inscreva aqui no canal, porque no Café com Cripto a gente olha o mercado sem histeria e sem promessa fácil, sempre analisando três coisas que realmente importam: macroeconomia, tecnologia e comportamento dos investidores. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário, compartilhe esse vídeo com alguém que também acompanha o mercado cripto, porque informação de qualidade é da minha conta, da sua conta e da nossa conta. Ah, e me conta aqui nos comentários: qual é a sua visão sobre a SUI neste momento do mercado? Eu leio os comentários e alguns deles viram pauta para os próximos vídeos. Lembrando, este conteúdo é apenas informativo e educacional, não é recomendação de investimento. Antes de tomar qualquer decisão financeira, avalie seu perfil de risco e, se necessário, procure um profissional habilitado.